Seja bem-vindo à rubrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos de crédito à habitação. PSD e CDS estão a estudar uma solução para ajudar as famílias a saldarem as dívidas à banca. A sentença inédita em Portugal do juiz de Porto Alegre, que decidiu que a entrega de uma casa ao banco serviu para pagar a totalidade de uma dívida, inspirou a iniciativa dos dois partidos que sustentam o governo. Mas Bloco de Esquerda e o PS também têm propostas neste sentido. Atualmente, 25 casas são entregues por dia ao banco por famílias que deixam de ter capacidade financeira para as pagar. Os números preocupam PSD e CDS, que estão a ultimar um pacote de medidas de apoio às pessoas em dificuldade. Mas não só. Bloco de Esquerda e PS também já apresentaram propostas para ajudar as famílias em incumprimento. Neste ponto, todos os partidos estão de acordo, é preciso ajudar as pessoas em dificuldades, mas há diferenças nas sugestões. Por exemplo, o Bloco de Esquerda já tinha entregue no Parlamento um projeto que propõe que a entrega de uma casa ao banco salde a totalidade do empréstimo, para evitar que as famílias sejam obrigadas a pagar o remanescente, à semelhança do que foi deliberado numa recente sentença em Porto Alegre, inédita em Portugal. O PSD está a analisar a decisão do juiz para que possa tornar-se doutrina, mas ainda assim considera a proposta do Bloco muito radical. Os sociais-democratas afirmam que é preciso ponderar várias variáveis, até para, defendem, que não haja ainda mais contração do crédito à habitação. Na semana passada, o PS também avançou com um pacote de medidas sobre o crédito à habitação. Entre elas está a possibilidade de as famílias saldarem as dívidas com a entrega da casa ao banco, mas com restrições. Por exemplo, que a possibilidade seja dada a um grupo restrito, como quando um dos elementos do casal se encontra desempregado. A proposta do PSD deve passar por uma solução que fique a meio caminho entre o apoio às famílias e os interesses dos bancos. O Governo também está a preparar medidas de apoio às famílias, mas que evitem o incumprimento. Alexandra, olhando para este artigo que escreveste no Diário Económico de hoje, esta decisão inédita por parte de um juiz de Porto Alegre pode, de alguma forma, mudar aquele que tem sido o panorama em Portugal no que diz respeito à entrega das casas por parte das famílias e ao facto da dívida que têm para com o banco ficar saldada? Pode. É por isso que esta decisão foi tão noticiada durante este fim de semana, exatamente pela importância e pelo precedente que pode ser criado em Portugal, no mercado português. Basicamente, o que acontecia até agora e o que é a prática normal é que uma família que entre em cumprimento, por exemplo, e que queira entregar o imóvel. Exatamente, entregar o imóvel ao banco, o que acontece é que, imagina, se aquele imóvel foi, se a dívida, o valor da dívida está, do casal ao banco está na ordem dos 100 mil euros, mas o banco diz, não, atenção, porque o valor da casa, o valor de mercado desta casa... Agora, e como desvalorizou... Exatamente, é 80 mil euros. O que é que significa? Significa que as pessoas ficam sem a casa e têm que pagar ainda, neste caso, neste exemplo, teriam que ficar a pagar ainda 20 mil euros. Exatamente. E, portanto, o que acontece é que muitas vezes as famílias viam outros bens penhorados. E, portanto, a casa não era suficiente para saldar a dívida. O que a sentença do Tribunal de Porto Alegre veio dizer é que, naquele caso específico, a casa era suficiente para saldar a dívida ao banco. Até porque uma das justificações dadas era precisamente estava relacionada de alguma forma com os ganhos que os bancos obtiveram nos últimos anos com os créditos, naturalmente com os créditos. A habitação foi essa uma dos pontos avançados pelo juiz que decidiu então a favor do casal. Exatamente. E no fundo isto foi muito semelhante, a situação que nós estamos a ver agora é muito semelhante àquilo que aconteceu em Espanha. Em Espanha a legislação era muito semelhante à portuguesa. Começou exatamente por um caso excepcional, uma decisão excepcional do Tribunal de Navarra. E que depois acabou por fazer lei. Exatamente. O que aconteceu foi exatamente isso. A decisão gerou muita polémica. As associações de defesa dos consumidores espanholas defenderam aplaudiram esta decisão inédita.
vários partidos políticos apresentaram propostas para se legislar sobre esta matéria e acabou-se por, há poucas semanas, o Executivo espanhol acabou por criar um código de conduta de boas práticas para a banca espanhola, voluntário, ou seja, a sua adesão era voluntária, mas que exatamente previa, em determinados casos, ou seja, isto não é para ser aplicado de forma automática e para todos os casos, mas permitia que, em casos específicos, as famílias pudessem utilizar a casa para saldar a dívida total que tinham do empréstimo à habitação ao banco. Parece que, de alguma forma, se isso viesse a acontecer em Portugal, a banca poderia fechar-se ainda mais na concessão de crédito. Esse é um dos riscos que os próprios partidos políticos que estão a considerar apresentar várias propostas, já tivemos o Bloco de Esquerda, o PS também apresentou na semana passada um pacote de várias medidas relacionadas com crédito à habitação e uma das medidas incluía a previsão de a possibilidade de se entregar a casa para saldar a dívida aos bancos. Vamos ter o PSD e o CDS também a apresentarem uma... Não se sabe exatamente quais são os... Exatamente, será apresentada em breve. E, portanto, temos aqui as várias forças políticas a fazerem alguma pressão para que haja uma solução para as famílias. E pode, acima de tudo, Alexandra, levantar aqui novamente uma discussão, muitas vezes, eu diria, de senso comum, mas que é normal entre a população, quando falava dos... Agora não podemos ter esse exemplo porque realmente o ano foi muito difícil para a banca, mas quando falavam dos lucros elevadíssimos do setor financeiro português, acabavam sempre por fazer a crítica. Lembro-me, por exemplo, os juros cobrados pelos empréstimos versus os juros pagos pelos depósitos. Havia sempre uma diferença, havia uma discrepância muito grande que as pessoas não percebiam, precisamente usando esse senso comum, mas é uma crítica, são críticas que podem ressurgir agora. Sim, mas quer dizer, se a banca desse juros mais elevados nos depósitos do que cobrasse nos empréstimos, ia à falência. Portanto, isso não pode acontecer, obviamente, não pode acontecer. Mas sim, a banca está realmente... Há sempre um certo fundamento, mesmo sendo de senso comum. Sim. A questão não está naturalmente naquilo que a banca cobra, mas na diferença que há, digamos, na margem de lucro. Não seria tecnicamente o mais correto, mas passando para miúdos, nesta espécie de margem de lucro, acaba por ser, ou era pelo menos até agora, bastante larga. Mas concordo contigo no sentido em que estas medidas estão em cima da mesa e esta possibilidade que está em cima da mesa vai pressionar ainda mais a banca e, portanto, tudo isto tem que ser avançar-se com uma legislação sobre este tema, sobre este dossiê. Tem que ser de forma moderada. Tem que ser, exatamente, não pode ser feita de forma discricionária e automática, porque o setor financeiro vive atualmente uma situação mais complicada, tem que cumprir diversas metas, as metas da Troika, as metas da EBA, portanto, está pressionada de várias formas e, portanto... E este poderá ser mais um fator de pressão. Poderá ser um fator de pressão e poderá exatamente levar àquilo que tu referias, que é a banca retrair-se ainda mais na concessão de crédito, que é algo que ninguém quer. Ninguém quer. E sabemos que é uma das, não apenas para... Por exemplo, e se criarmos este cenário hipotético, se alargarmos ainda mais este cenário hipotético, se passarmos do crédito à habitação para outro tipo de financiamentos, por exemplo, às empresas, imagine-se que de hoje para amanhã há uma empresa que pede crédito ao banco e depois também essa avaliação que é feita num determinado momento depois acaba por desvalorizar, poderia alargar-se e daqui a nada temos um cenário completamente contrário àquela que é a intenção da Troika e do próprio Banco Central Europeu com as LTRO, que é precisamente o financiamento da banca às empresas, às famílias, trazer o dinheiro, a liquidez para a economia real. Confere. Se bem que os mecanismos que serão acionados para as empresas serão sempre diferentes dos mecanismos para as famílias. Mas sim, o objetivo, penso que o objetivo do governo, dos reguladores, dos próprios líderes do setor financeiro é de que haja
haja concessão de crédito à economia. Porque sem financiamento, para sermos realistas, a economia não funciona. O mundo não gira, é verdade. Alexandra, muito obrigado pela tua análise. Alexandra Brito, coordenadora de Finanças do Diário Económico. Já sabe, como sempre, pode consultar, ler este artigo na edição impressa de hoje, como é, de resto, habitual. E como é também habitual, amanhã voltamos a falar do seu dinheiro.